família, mais uma vez aí juntos, né? Continuando a nossa formação de dons carismáticos. Tivemos a primeira palestra que foi dons carismáticos, a segunda que foi dom de línguas. Vamos agora para dom de profecia. Lembrando que dom de línguas, dom de profecias e dom de interpretação de línguas são dons que a gente classifica didaticamente como dons de inspiração. Depois nós vamos ter os dons de revelação. Depois nós vamos ter os dons de poder, que é milagre, fé, né? Então vamos continuar aí firmes, tá? Meu nome é Márcio Gamboa, Movimento EFTA, Missão EFTA. Nossa missão, carisma, é redenção pela força da palavra, e a nossa missão é dar almas para Jesus. E juntos aqui vamos aprender, eu e você, tá? Antes de começar o dom da profecia, eu queria deixar aqui um testemunho. Nesse mesmo quarto onde nós estamos, né? Eu, Márcio, fui pai de um garoto chamado Márcio Júnior, Juninho, que veio a óbito no dia 11 de junho de 2014 por paralisia intestinal. Mais um garoto especial que tinha microcefalia cerebral e um verdadeiro anjo que nós tínhamos aqui dentro de casa. Jesus vivo aqui no meio de nós. Uma criança totalmente especial. E as lembranças que tenho hoje quando falo desse tema é que aqui mesmo nesse quarto eu tocava violão, dedilhava violão, cantava músicas do Espírito Santo, e o Juninho, que era totalmente surdo, né, que não ouvia, ele começava a sorrir quando eu tocava violão, e quando eu começava a orar em línguas, ele começava a orar em línguas comigo. Entende? Uma criança especial que não conseguia falar, que não conseguia se comunicar, mas que conseguia se expressar, que conseguia orar em línguas. Uma manifestação poderosa de Deus, coisas do alto, né? Então me veio hoje essa recordação maravilhosa. Que o Juninho interceda por nós lá de cima, né? Bom, então dom de profecia. Vamos lá. Ainda em Coríntios 12. A um é dada pelo Espírito, a outro a profecia, a outro a interpretação das línguas, mas é o mesmo Espírito que distribui todos esses dons como lhe apraz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, o carisma de profecia é um dos meios, tá, que o Senhor tem para comunicar-se com o seu povo, ok? São Paulo, ele está passando por um momento de dificuldades em que ele tem que ir para uma cidade pregar o Evangelho, e em certo momento Deus fala com ele: Paulo, pode ir, né? Pode ir, porque lá tem muitos dos meus que vão estar lá contigo. Paulo, Deus usa da profecia e fala com Paulo para que Paulo não temas, para que Paulo não tenha medo. E quantas vezes Deus usou profecias no grupo de oração dizendo para você: não temas, não tenha medo, eu estou contigo, eu vos amo, né? Quantas vezes também Deus usou, né? Porque o dom da profecia, ele serve para encorajar, exortar e instruir, ok? Então, quantas vezes Deus usou esse dom também para te exortar, né? O problema é a gente saber se eu aceito a exortação ou não. Porque às vezes o Senhor usa de uma pregação, de um grupo de oração, ou de um irmão que vem como um profeta para te exortar naquele dado momento, e você não acolhe aquela exortação, e que por isso você vai continuar ainda caindo pelo caminho afora, ainda nos mesmos pecados e nos mesmos erros. Então ficamos atentos a esse dom. Para realmente viver o dom da profecia, primeiro nós temos que ter ouvidos de discípulos. Você pode perceber o Evangelho de domingo na Santa Missa, né? O momento em que o próprio Cristo está ali falando para nós, porque o sacerdote é Jesus. Nesse momento maravilhoso, ele fala ali na homilia, profetiza, né, para todos nós como corpo de Cristo, como igreja. Na homilia, torna a dizer: sacerdote é Jesus, o sacerdote é o Cristo em meio a nós. Na segunda-feira, não sabemos qual foi o Evangelho do dia. Na segunda-feira, não sabemos nem mesmo o que o Evangelho falou ao meu coração, se é que eu deixei o Evangelho falar ao meu coração. Então, para entender o dom da profecia, primeiro precisamos de ouvidos de discípulos também, sabe? Precisamos entender que Deus fala através dos seus eleitos, dos seus escolhidos, e nós precisamos guardar essa palavra no coração. Né? Porque senão a palavra vai embora, como o vento, né? Como diz lá na parábola do semeador, que o semeador saiu para semear, vieram as aves do céu e comeram a semente, as sementes se perderam pelo meio do caminho. Como que eu vou viver o cristianismo se eu não presto atenção no que a igreja profetiza, no que os seus filhos, seus sacerdotes, seus servos
profetizam para nós. Então vamos ficar atentos aí à Santa Missa, às homilias principalmente, tá? Ok? Em todos os momentos da Santa Missa, mas também principalmente a homilia, porque às vezes nós comungamos até com o coração vazio, por não ter guardado a palavra de Deus no coração. Deus sempre quer falar. Deus tem sede. Ele é insistente, ele quer falar, ele quer se comunicar, ele quer relatar, ele quer falar com você, ele te ama, sabe? Ele te ama e usa dos teus filhos para isso. Bom, o conceito. A profecia é um carisma em virtude do qual o inspirado, em nome de Deus, é movido pelo Espírito e fala à Assembleia para exortá-la, estimulá-la ou corrigi-la. É um carisma que contribui muito para edificar a igreja. Não comunica revelações sensacionalistas, não comunica coisas inimagináveis, não. Ela entra ali como uma palavra de correção, como uma palavra de exortação, como uma palavra de ânimo, né? Toda pregação, todo pregador que tem realmente o dom da pregação, ele tende a ser um profeta, porque ele vai orar, ele vai silenciar, ele vai escutar Deus e ele vai saber o que Deus quer falar para aquela assembleia. Assim também deveria ser todo ministro de música, deve ser todo ministro de música, deve ser todos aqueles que servem no grupo de oração, aqueles que vão conduzir, né? Que para a gente possa ir se preparar em oração e ouvir a voz do Senhor, o que o Senhor quer falar, ok? Bom, vamos lá. Essa palavra que eu acabei de falar agora, né? Ainda continuando, não comunica revelações sensacionais, mas é uma palavra inspirada que manifesta a vontade de Deus em circunstâncias do momento e manifesta sentimentos ocultos do coração. A palavra profética geralmente suscita fortemente um movimento de conversão, de agradecimento ao Senhor por suas intervenções de amor, um sentimento de paz. Ocasionalmente, o profeta recebe uma luz particular, predizendo o futuro. Bom, por vezes se confirma na profecia o que já está se fazendo, o que se está fazendo, encorajando a continuar, tá? Assim como Deus encorajou aqui, o Senhor encorajou, o Espírito Santo encorajou a Paulo a continuar sua pregação e que ele não temesse diante daquela cidade na qual ele ia pregar, porque o Senhor tinha muitos lá. Bom, eu tive um momento também em 2000 se eu não me engano foi em 2012, em 2010, onde o meu filho ficou muito doente e o médico não conseguia dar nem um mês de vida para ele. Aí ele teve uma torção aqui no diafragma, o diafragma dele estava comprimido, o pulmão comprimido, ele estava se comprimindo e ele estava respirando muito mal. E no meu quarto, orando, com o Juninho ali, dormindo no meu braço, com falta de ar, o Senhor falou comigo. Eu acordei e escutei a voz do Senhor. Manter-vos firmes e inabaláveis no cumprimento do vosso dever, Márcio, porque os dias são maus. E eu que estava querendo cortar a agenda, estava pensando em tirar todos os compromissos, as pregações, as missões da agenda, com aquela palavra, entendi que o Senhor profetizou, que o Senhor falou no meu coração, eu perseverei. E aí as dificuldades se apresentaram ainda cada vez maiores, mas eu perseverei. E no caminho, e quando eu me mantive firme, como o Senhor me pediu, mesmo com meu filho em casa, correndo risco de vida, eu encontrei tudo que eu precisava. Deus me deu uma fisioterapeuta que cuidou do meu filho e fez com que a respiração dele saísse de um estado crítico, de quase morte, para 98%. Olha que bênção. E essa fisioterapeuta, eu encontrei ela no retiro que eu fui pregar e que eu dei testemunho. Então, saber ouvir o Senhor, saber escutar o Senhor. O Senhor não fala em vão. Às vezes a gente tem um coração duro e fica protelando. Quando a gente escuta uma palavra que estamos sendo vaidosos, que nós estamos sendo orgulhosos, nós ficamos ali protelando. Não é nada disso, né? Protelando contra a vontade de Deus. A palavra que também vem para corrigir, né? Que vem para animar, que vem para trazer vida, que vem para trazer conversão. Bom, a manifestação da profecia deve ser com dignidade e ordem e com critério de julgamento sobre a mesma, pois Deus não é um Deus de confusão. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Bom, o dom de profecia é a faculdade de acolher no íntimo o pensamento e transmitir palavras inteligíveis às revelações de Deus. E está no campo particulares
como tal, não pode contradizer o que foi revelado através da Bíblia e da tradição da igreja. Sim, não há uma profecia que vai contradizer a palavra de Deus. Não pode haver. Não pode haver uma profecia que vai contradizer a palavra de Deus. Não pode haver. Certo? Então nós temos que estar cientes disso na nossa formação. Assim sendo, o exercício da profecia acontece quando o profeta fala sob influência sobrenatural do Espírito Santo, abrindo-se para isso, transformando-se em porta-voz de Deus para a verbalização das palavras. Um outro detalhe, até mesmo no grupo de oração, temos um momento de louvor. O louvor é muito importante, né? Louvar, 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 louvar. Inclusive, Satanás foge para longe do louvor. Perdão. Depois temos um momento de oração em línguas, ok? E depois um silêncio. Devemos fazer um silêncio para ouvir a voz de Deus, para ouvir o Senhor falar em nossos corações. O dom da profecia. O profeta fala sobre inspiração divina, sendo instrumento dessa ativa inspiração e comunicação. O que importa é a mensagem, não tanto o transmissor da mensagem. Ok? Fica aí a dica. Somos só instrumentos pequenos, miseráveis. Somos só instrumentos, os quais somos amados pelo Senhor. O Senhor é apaixonado por cada um de nós, mas não podemos nos envaidecer dos dons e carisma que Deus nos confia. Bom, a profecia pode ser dada a um vernáculo, língua falada no local, ou em línguas estranhas, sendo que essa necessita de interpretação, como se verá a seguir, né? A interpretação de línguas. Acolhida da profecia, né? Ninguém profetiza sem o consentimento da vontade de Deus com palavras de Deus, né? Em sua mente. Se não pronunciar por medo, se o profeta, se a pessoa temer, não pronunciar por medo, né? Mas acolhe as palavras. Vou voltar aqui para a gente entender bem. Ninguém profetiza sem consentimento da vontade, mas acolhe as palavras de Deus em sua mente. E, se não as pronunciar por medo, insegurança ou respeito humano, deixa de profetizar. Deus não violenta, não força a mente humana contra a sua vontade e consentimento. Porém, Deus não vai falar, né, naquele momento. Ele falou a sua mente, ao seu coração, mas uma palavra que era para edificar a Assembleia. Por isso é muito importante entender as três fontes que existem diante da profecia, né? Duas que não são profecia. A primeira, intuição. Isso não é profecia, isso não vem de Deus, né? A intuição. A segunda, eu esqueci o nome, a empatia. Por exemplo, assim, eu sei que aquela pessoa está sofrendo com aquela situação, eu sei de alguma coisa que está acontecendo, aí vem na minha mente e eu falo sobre aquilo. Não é profecia. A profecia vem de inspiração. Toda a fonte de Deus. Por isso que o carisma da profecia é um carisma de inspiração. Vem direto. Deus fala a tua mente. Deus fala ao teu coração para que você fale. Então, é importante na formação a gente saber aí deduzir. Se eu estou falando por empatia, porque eu conheço ali aquela situação, estou sentindo aquela situação. Se eu estou falando por achismo, né? Ou se é realmente inspiração, né? Se é realmente a graça de Deus que está acontecendo ali nesse momento. O Senhor quem acolhe, chama e capacita o profeta. Efésios 4:11. Ele que suscita o desejo de profetizar e vai derrubando essas barreiras com o tempo. Olha que bacana, né? O Senhor é calmo, é generoso, é paciente, e o Senhor é maravilhoso e vai nos fazendo crescer também, e que nós possamos aí permitir que o Senhor derrube todas essas barreiras. Bom, o dom da profecia é um dom maravilhoso. Nós vamos continuar agora no próximo vídeo, porque ainda temos muito para nos debruçar sobre esse dom. Só para o vídeo não ficar muito extenso. Até já. Já volto.